Fala galera do canal de Sony Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês aqui mais uma vez o assunto de coletâneas, porém com uma abordagem um pouco diferente da que eu já fiz aqui no canal, né? Um dos primeiros vídeos do canal eu trago aqui uma reflexão a respeito de por que eu gosto de ter coletâneas na minha coleção, enfim, né? E hoje em dia eu queria levar para um outro lado, né? Pegar aqui algumas coletâneas da minha coleção que eu acho que tem um diferencial bacana aí para que a gente possa adquirir e que eu acho que houve uma certa criatividade aí por parte da banda, por parte da gravadora, para poder realizá-la, né? Porque a gente sabe que tem muita coletânea interessante, sim, extremamente útil, mas que são simplesmente aquelas greatest hits ou best ofs, né? Ou seja, pega os principais hits, as principais canções da banda, coloca numa ordem ali que faça um certo sentido, né? Um critério de seleção deles, né? Mas que basicamente traz ali apenas os grandes sucessos de uma maneira mais ou menos aleatória para que a gente possa curtir, né, para que principalmente quem não tem o material completo da banda, pelo menos essas principais canções que foram lançadas, né? E também já falei aqui sobre a questão de coletâneas que trazem algo a mais de músicas inéditas, também vou estar deixando aí no card o vídeo, né? Mas hoje a abordagem que eu vou trazer vai ser um pouco diferente, muito inspirado numa coletânea que acabou de chegar aqui para mim, é uma coletânea do Stryper, né? A 7, The Best of Stryper, que aqui observando a lógica como foi organizada essa coletânea, eu achei muito interessante, achei bem diferente a proposta, e aí comecei a pegar aqui algumas coletâneas da minha coleção que eu acho que tem coisas diferentes e que teve uma boa criatividade aqui para criá-las, né? E a gente sabe que certas coletâneas, às vezes, elas podem ser um tanto preguiçosas, né? E no caso dessas coletâneas aqui que eu separei, eu acho que não. Eu acho que são coletâneas que têm um diferencial que vale a pena adquirir, mesmo que você tenha aí, de repente, a discografia completa dessas bandas. Então, antes de entrar nesse assunto, lembre-se, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades, assim como também siga lá a página no Instagram, sempre estou deixando aqui em cima o nome e na descrição do vídeo, além também das resenhas lá do canal, da plataforma 80 Minutos, no qual eu escrevo alguns textos lá. E também, claro, deixe o seu like caso você goste do vídeo e deixe os seus comentários, porque eu respondo aí a todos, tá? Então, sem mais delongas, né? Até não gosto de trazer discos que ainda não apareceram no vídeo de aquisições para não dar um spoiler, né? Mas essa daqui vai ser uma das aquisições do mês que vai aparecer aí no vídeo. Depois, nesse vídeo de aquisições, eu mostro com mais detalhes o encarte, que é muito bonito e tal. Mas assim, pegando essa coletânea, eu resolvi pegar porque ela estava em ótima oferta na Amazon, demorou um bom tempo para chegar, ela é uma coletânea importada, né? E como esses primeiros álbuns do Stryper são tanto difíceis de achar, então uma boa forma de tê-los aqui em mídia física, as principais canções pelo menos, é nessas coletâneas. E eu achei muito interessante a forma como ela foi organizada, vou ver se dá para pegar aqui, ó, mais ou menos as canções, né? Tem um reflexo aqui e tal, mas ela é organizada da seguinte maneira: das músicas mais recentes do período que cobre essa coletânea até as músicas mais antigas, então ela faz um caminho inverso. Normalmente as bandas, ao lançar coletâneas, seguem uma ordem ou aleatória, ou estabelece ali a questão do sucesso das músicas, né, o que faça sentido, separando ali de repente baladas de músicas mais agitadas, ou a ordem cronológica, né, conforme foram lançados dos mais antigos até os mais novos. E eu achei muito interessante que nessa coletânea aqui do Stryper, eles começam com duas músicas até então inéditas, já eram músicas gravadas pela banda, mas que acabaram ficando de fora. Então são as músicas mais recentes, se a gente levar em consideração que pela primeira vez oficialmente estão sendo lançadas aqui, e que são ótimas. Something e For You, recomendo muito aqui, vale a pena essa coletânea pelo simples fato dessas duas músicas serem muito boas. Mas aí ele cobre o período ali dos 5 primeiros discos do Stryper, né? Então do The Yellow and Black Attack de 1984 até o acho que é Shining Star o nome do... Não, Against the Law, o disco de 1990, né? E aí ele vai fazer uma retrospectiva. Ao invés de ir do The Yellow and Black Attack de 84 até 90, ele vai trazer lá de 90 até 84. Então vai fazer o caminho inverso. Então aqui abre com músicas do Against the Law, como por exemplo Shining Star, Lady, All for One, e aí vai voltando. Depois o disco anterior havia sido In God We Trust, tem aqui a faixa título, Always There For You, que são desse álbum. Depois ele vem para o To Hell With The Devil, né, que é de 86, o In God We Trust é de 80. E aí do To Hell With The Devil tem a faixa título, Calling On You, Free, Honestly e The Way. E aí tem depois o Soldiers Under Command de 1985, que traz a faixa título Makes Me Wanna Sing e Reach Out. E aí também traz duas músicas lá do álbum de estreia de 84, Yellow and Black Attack, que são From Wrong to Right e A Loving You. E aí traz uma outra música aqui, Believe, né, que é uma música excepcional, que foi lançada aí
não chegou a sair nenhum disco de estúdio, foi lançada como single em 1991, e aí é a única música aqui que quebra essa lógica, né, do mais antigo pro mais, do mais novo para o mais antigo, e aí eles colocam essa aqui que dá um ótimo encerramento pro disco. Acho que faz mais sentido sim encerrar com ela. Então eu nunca tinha visto particularmente esse tipo, ou pelo menos nunca me atentei a esse tipo de organização de uma coletânea, e achei que ficou muito legal a gente acompanhar a banda do seu som mais moderno, digamos assim, até o seu som mais cru aí no comecinho da banda. Ficou muito bacana essa forma como foi desenvolvida essa coletânea, né? Então, bem bacana aí, Seven, The Best of Stryper, com essa ordem cronológica inversa. E aí eu comecei a procurar algumas coletâneas aqui da coleção, né, que tivessem algum diferencial. Então tem algumas coletâneas aqui que eu gosto muito, que eu separei para vocês. Uma delas é essa aqui, ó. More Than This, The Best of Bryan Ferry, plus, né, mais Roxy Music. Ou seja, uma coletânea que traz aí 20 canções e que é meio a meio. São 10 canções solo, da carreira solo do Bryan Ferry, que é o vocalista do Roxy Music, e 10 músicas da época do Roxy Music. Então é muito interessante, principalmente para mim que não tenho nada ainda da carreira solo do Bryan Ferry, né? E é muito legal, ele vai intercalando, né, as canções. Então abre aqui com uma música do Roxy Music e tem uma música do Bryan Ferry na sequência. Roxy Music, Bryan Ferry, daí por diante. Então acho que é uma coletânea que traz esse aspecto bem especial também, de trazer 10 canções dele com a sua banda original e 10 canções dele em carreira solo, com essa ordem intercalada. Acho muito bacana e é simplesmente aqui a seleção das músicas é incrível também. Gosto muito de escutar essa coletânea. Então, uma coletânea de solo e banda intercalada. Acho muito bacana essa organização também. Outra que é mais ou menos nesse sentido aqui, que eu não conhecia, adquiri aí alguns meses atrás, é essa coletânea do Ozzy Osbourne, né? Tem pouca coisa do Ozzy na minha coleção e que é conhecida como The Ozman Cometh, né? Tem aqui essa cruz com o nome Ozzy no centro, tem aqui na capa essa foto, né? Bem bacana. Então tá aqui o CD, ó. E o grande diferencial aqui também é que tem intercalado, não uma lógica talvez tão bem feita assim como a coletânea do Roxy Music com Bryan Ferry, mas traz algumas canções em menor quantidade do Black Sabbath, né, do Ozzy no Black Sabbath, e traz também canções do Ozzy em sua carreira solo, os principais hits. Então tem aqui, por exemplo, do Black Sabbath a faixa título, War Pigs e Paranoid, né? Por exemplo, tem uma música inédita aqui do Ozzy no final, que é a última faixa, e tem várias músicas do Ozzy Osbourne espalhadas aqui em sua carreira solo, incluindo algumas versões ao vivo também. Então é uma coletânea bastante variada. E acho que o grande diferencial dela é que não só ela faz essa divisão, mas no seu encarte aqui, ele explora muito bem essa ideia, né? Então ele pega aqui, ó, e mostra a canção que está na coletânea, em que disco que ela saiu originalmente, né, um pouco dos créditos, do contexto da gravação. Aqui atrás tem também todas as músicas presentes. Ele fala aí de onde foi tirada a gravação original, né? Conta a história aqui. Então é um álbum muito bacana para você acompanhar um pouco aí, né? Fazer meio que uma retrospectiva da carreira do artista. Acho que é bastante legal aqui de ter na coleção. Não é uma coletânea que eu vejo o pessoal falando tanto, né? Mas é uma coletânea que calhou aqui de eu conseguir uma boa oferta aí, comprando aqui com um amigo, né? E que me serve aí muito bem, inclusive porque tem poucos discos aí da carreira do Ozzy e ele tem esse diferencial de trazer essas informações bem claras, né? Músicas do Ozzy, do Black Sabbath, as músicas ao vivo e todo o contexto no qual elas foram geradas, né? Então acho muito bacana isso. Outra coletânea também que é muito boa, né? É a coletânea Echoes, né? Coletânea dupla aí do Pink Floyd, bem bonita, né? Ela tem aqui um slipcase, né? Embora o meu esteja bem judiadinho aí. E aqui nessa coletânea, eu vou até tirar o encarte aqui para vocês verem, traz uma cobertura de todas as fases da banda, né? Eu dei uma olhada aqui por cima, parece que não todos os álbuns, pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhuma música aqui do Uma Guma e do More, né, por exemplo, mas a maior parte dos álbuns do Pink Floyd estão aqui reunidos até o Momentary Lapse of Reason, né? Ou melhor, até o Division Bell, de 1994. Então essa coletânea ela cobre a primeira fase do Pink Floyd, sessentista, mais experimental, mais psicodélica, a segunda fase mais progressiva da década de 70 e até mesmo a terceira fase da banda aí, que são aqueles discos sem o Roger Waters, né, que o David Gilmour assume aí o controle como Momentary Lapse of Reason
e The Division Bell. E aqui no encarte também, assim como aquele lá do Ozzy, né, ele traz a informação em que álbum que essa música saiu, um pouco da repercussão, as letras e tal. Então é muito interessante aí, fica aí uma grande retrospectiva da carreira da banda, no qual você vai escutando. Não está organizado aqui em ordem cronológica de lançamento, né, mas é uma ordem bem bacana aqui, uma audição muito boa que o Pink Floyd traz aqui nessa sua coleção Echoes. Então acho que é uma grande coleção também daquelas que cobrem a carreira de uma banda de uma maneira bem completa. Outra coletânea mais ou menos nesse princípio também, só que essa daqui rigorosamente cobre todos os álbuns lançados pela banda, pelo menos uma canção de cada um. Lembrando que os Rolling Stones até essa altura tinham 24 álbuns de estúdio, né? Foi lançada em 2012 essa coletânea, é uma comemoração aos 50 anos de banda, né? Essa Grrr, que tem essa foto desse gorila bem engraçado aqui na capa, né? E acho que é a coletânea definitiva, a coletânea mais completa, mais impressionante dos Rolling Stones. De repente alguém pode falar, não me interessa ter tudo que os Rolling Stones gravaram, eu gosto de uma outra coisa da banda. Qual coletânea você indicaria? Ela tá um tanto difícil de se achar, mas se você conseguir pôr as mãos nessa daqui, eu sem dúvida nenhuma diria para vocês que essa é a melhor de todas. Ela faz uma cobertura completa, em ordem cronológica quase, né? Da história da banda. É uma edição aqui em digisleeve, né? Só que ao contrário da maioria dos discos nesse formato, ela é muito bem feita, né? Tem aqui um encarte também bem bacana, não vou tirar agora, né? Então aqui mostra 1962 a 2012. E aí traz várias músicas, né? Começando aqui no disco 1, cobre a fase da década de 60 dos Rolling Stones, né? Principalmente até ali no Their Satanic Majesty's Request. O disco 2 vai do finalzinho da década de 60, quando os Rolling Stones começam ali a ter um som mais próprio, digamos assim, mais marcante, a partir do Beggar's Banquet, né? Até meados ali da década de 70. E o disco 3 traz o final da década de 70 até 2012, que foi quando aconteceu o lançamento desse disco, inclusive encerrando com as duas músicas inéditas aí que foram gravadas para o lançamento dessa coletânea, para essa comemoração. Doom and Gloom e One More Shot, que são duas ótimas músicas. E aí ele faz justamente essa cobertura. E o interessante é que tem alguns discos dos Rolling Stones que não são tão populares, a maior parte das coletâneas da banda não cobrem músicas desses álbuns, mas aqui colocaram pelo menos uma de cada um. Por exemplo, o Undercover e o Dirty Work, que são dois discos um tanto criticados, tem as suas músicas aqui. Por exemplo, do Undercover tem duas canções, Undercover of the Night e She Was Hot. E do disco Dirty Work de 86 tem a música Hard and Shuffle. Então rigorosamente todos os 24 álbuns de estúdio dos Rolling Stones estão cobertos aqui por esta coletânea tripla. Então uma coletânea extremamente completa e que tem esse diferencial de abordar pelo menos uma canção de cada álbum de estúdio que a banda lançou. Lembrando que não é pouca coisa, são 24 álbuns. Inclusive tem músicas aqui, principalmente no disco 3, que são músicas que saíram em outras coletâneas, em outras edições comemorativas e não estão em álbuns de estúdio. Por exemplo, a música High Wire, né, que é lá do álbum Flashpoint ao vivo, e traz lá duas músicas inéditas, uma delas é High Wire, e tem a música Don't Stop, que é a melhor das 4 músicas que foram lançadas lá na coletânea especial For Leaks de 2002. Então é uma cobertura extremamente completa da carreira da banda. Acho isso muito bacana ter contemplado todos os discos aí, independente da repercussão. É claro que quanto melhor foi esse disco comercialmente e pela crítica, enfim, tem mais músicas aqui presentes, mas eles contemplaram todos os seus trabalhos aí em uma ordem cronológica pelas fases, década de 60, 70, 80, 90, até as músicas mais recentes e inéditas. Então acho muito bacana também a ideia dessa coletânea aqui dos Rolling Stones. Outra coletânea interessante aqui que eu tenho na coleção é essa coletânea do Ray Charles, né? Então o Ray Charles é um artista multifacetado, né? Com blues, jazz, enfim, R&B, basicamente aí vários estilos de música que ele cobre, né? Então essa coletânea aqui muito bacana, não tem encarte nem nada, mas ela é realmente ela chama Ray Charles Deluxe, né? E é The Anthology Collection. Então realmente uma antologia da obra aí do Ray Charles, e interessante que é dividido aqui os 3 discos no gênero das músicas, né? Porque ele sempre explorou assim um músico bem eclético, né? E aqui no disco 1, por exemplo, tem mais a questão voltada para o Rhythm and Blues. O disco 2 tá mais para os trabalhos dele voltados para o jazz, né? As músicas um pouco mais agitadinhas. E no disco 3, realmente músicas de blues mais introspectivas e tal.
Então ele é dividido dessa forma aqui pelo estilo das músicas que ele gerou, né? Então acho que é muito bem dividido aí, uma verdadeira antologia da obra do artista e uma edição muito bonita, muito bacana, apesar de não ter encarte, ela é muito bem feita aí, uma coletânea tripla que vale muito a pena aqui para ter a obra do artista, né? Uma outra coletânea aqui impressionante que eu adquiri foi essa aqui do Prince, né? Então é uma coletânea tripla, são 3 discos também, e ela vem naquela caixa de acrílico dupla, gorda, né? Chamada caixa gorda de CDs, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Por exemplo, tem a Singles Collection dos Rolling Stones saiu nesse tipo de caixa, o Alive in Athens, que é um disco triplo também do Iced Earth ao vivo, saiu nesse tipo de caixa, o The Wall do Pink Floyd, que apesar de ser duplo também saiu nesse tipo de caixa, e infelizmente os seus relançamentos já foram sendo mais simples, em digipack, digisleeve e tal, e é muito interessante ter aqui o acesso a esse tipo de disco, porque ó, ele abre assim dessa maneira, e aqui você tem acomodado o disco 1, o encarte, e na outra parte os discos 2 e 3. Então a edição física dele é muito bacana. E aqui também tem o diferencial porque ele é uma coletânea que tem The Hits e The B-Sides, ou seja, as músicas populares, as músicas que fizeram muito sucesso, que são marcantes e que todo mundo conhece, e também os lados B da carreira do Prince, que seria a coisa mais específica para quem curte, para quem acompanhou a carreira do artista, né? Eu não tenho um grande conhecimento em Prince, né? Mas essa coletânea aqui serviu muito para despertar o meu interesse no artista, né? Sobretudo aqui o disco 1, que traz os maiores sucessos, mas é interessante também essa divisão, né? Você tem o disco 2 também com sucessos e o disco 3 com lados B. Então acaba que essa coletânea te faz conhecer tanto o lado mais comercial do artista, o lado mais pop, né? Quanto também o lado mais obscuro e que ficou aí mais específico para quem curte de fato o artista, né? Sem contar com a edição física, que é muito bonita aqui nessa caixinha, que já é um tipo de edição rara hoje em dia. E para finalizar esse vídeo aqui, eu tenho aqui essa coletânea do Elvis também, né? Que é uma coletânea que traz 4 CDs, né? E ela tem esse formato aqui de DVD, até porque ela é praticamente um box de CDs, né? Então é muito interessante, você abre aqui, ó, não tem encarte, mas tem os 4 CDs aqui, muito bacana. Então Elvis é um artista que, apesar de ter tido uma carreira não muito longa, né, morreu jovem e tal, mas ele teve uma produção muito grande, né, numa época em que a maioria das coisas saíam em singles, então não tinha aqueles álbuns de estúdio e tal. É um artista que, de certa forma, bem difícil de você conseguir reunir tudo aquilo que ele produziu e tal. E é um artista que é muito bom, mas para mim, uma coletânea como essa aqui, um ou outro disco aí, talvez venha resolver a situação para mim. Até porque essa coletânea é bem completa. Então ela tem também, assim como o álbum lá do Ray Charles, uma divisão bem interessante. Por exemplo, o disco 1 é chamado de Love. Então são as canções românticas aí do Elvis. Muito bacana, tem grandes sucessos aqui como Love Me Tender, Can't Help Falling in Love With You, Loving You, Always On My Mind. Então esse tipo de canção, né? São canções mais românticas do Elvis. Disco 1 aqui, Love, aqui em cima. Aí o disco 2, ele traz a parte de rock, né? Ou seja, as músicas mais agitadas, né? Rockabilly, bem rock and roll mesmo, mas com um andamento mais rápido, bem dançantes mesmo, como o Elvis sabia fazer muito bem. Então está disponível aqui todas as canções de rock no disco 2, essas mais agitadas. O disco 3 traz a parte movies, ou seja, músicas que foram utilizadas aí em trilhas para o cinema, né? Em trilhas de filmes. E o lado 4, né? Ou melhor, o disco 4 traz as músicas ao vivo, né? O live, que traz aí as performances do Elvis ao vivo de algumas de suas canções. Então muito interessante como foi feito aqui. Aproveitaram muito bem o espaço nessa edição estilo DVD, né? E aí você abrindo aqui, você tem os 4 CDs muito bem acomodados, né? E você tem também essa separação por gênero. Músicas românticas, músicas de rock mais agitadas, músicas trilha de cinema e músicas ao vivo aqui cantadas pelo Elvis. Então uma grande coletânea também. Então essas são algumas das coletâneas, poderia ter trazido mais também, e com certeza vocês têm outros exemplos aí de que a sua organização ela faz com que fuja daquela fórmula bem simples e bem
garantida até de se lançar uma coletânea para vender, simplesmente por ser um Greatest Hits, um Best Of e tal, e traz aqui alguns elementos a mais, né, que vale a pena você ter esses discos na coleção e que tem elementos que são bastante chamativos, principalmente para quem consome mídia física. Então era esse o assunto que eu gostaria de abordar hoje. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Deixe também sugestões de outras coletâneas, né? Eu provavelmente farei uma parte 2 falando de boxes de coletâneas aqui, que fazem uma cobertura bem interessante das bandas, né? Quem sabe não coloco lá como um extra essas recomendações de vocês. Lembre-se de seguir a página no Instagram, deixar o like, se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.